Graça e paz, meu querido peregrino, minha querida peregrina. Estamos mais uma vez aqui para falar das grandezas de Deus através da Bíblia Sagrada. Meu nome é Maria, eu sou uma missionária e o canal Caminho da Fé foi criado para estar ajudando a missão integral. Então, hoje nós vamos voltar lá para aquela galeria. Hoje falando do casal de fé, né? Do filho do casal de fé, que é o Isaac. Mas antes da gente ir lá na galeria, né? Enquanto você vai pegando sua Bíblia, os seus lápis de cores, vamos praticar 4 atos de fé. O primeiro ato, clique no joinha. O segundo, inscreva-se no canal. O terceiro, compartilhe para parente, para amigos, para irmão em Cristo da igreja e faça os seus comentários. Agora vamos ir lá para a galeria. Amém? Hebreus 11, versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Mas a gente vai ficar com Isaac. Aqui está falando de outros 2 personagens, mas vamos falar de Isaac. Onde nós vamos encontrar Isaac? Vamos para o livro do Gênesis. Gênesis 17 e 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, porque concerto perpétuo para a sua semente depois dele. A primeira vez que a gente vê falar de Isaque aqui, em Gênesis 17, 19. Agora vamos ver Gênesis 21, 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. O nome escolhido para esse menino foi escolhido por Deus, o filho da promessa. Vamos mais adiante. Gênesis 22, 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O menino foi o filho da promessa. O nome do menino quem escolheu foi Deus. Deus pediu o menino para oferecer para ele. Aqui a gente vê que o menino, ele foi consagrado unicamente a Deus, e Abraão levou o menino para o altar. Aí tem um significado. Não era só sacrifício, não, mas colocou no altar também como sacrifício.
Vamos lá, caminhando? Gênesis 24. 24:4. Mas queirais a minha terra e a minha parentela, e dali tomarás uma mulher para o meu filho Isaque. Aqui foi Abraão quando chamou aquele mordomo. Lembra daquele mordomo que Abraão queria ensinar a Deus, dar um jeitinho como Deus trabalhar, porque a gente tem essa mania, né? Quando Deus está trabalhando, a gente inventa de querer ensinar a Deus. Quando ele diz: Senhor, eu já sou velho, eu tenho Damasceno Eliezer, então ele pode ser o meu herdeiro. Pronto, é este Damasceno Eliezer aqui no 4. Mas queirás a minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. O Damasceno Eliezer, nos dias como hoje, é representado o Espírito Santo. Essa esposa que Abraão, Deus Pai, né, mandou buscar para Isaque, Deus Filho, é a esposa, a noiva do Senhor, a igreja do Senhor. Amém? E vamos embora. Aqui era uma maneira que Deus estava falando também para o futuro. Vamos aqui ainda 49, 31 de Gênesis. 49, 31 de Gênesis. Quarenta e 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, ali eu sepultarei Leia. Então aqui a gente vê mais uma vez a palavra de Deus fazendo menção de Isaque. Agora, vamos ver algumas características de um filho gerado de fé, né? Porque nós que somos peregrinos, nós temos que criar os nossos filhos na fé. Não é só mandar eles ir para a escola dominical, os cultos, não. É ir com eles, é no caminho, ensinando os filhos no caminho. Porque foi assim que Abraão fez, entendeu? Os cultos domésticos, né? O plano de leitura diária. Aí você diz: irmã, e a gente só vai viver de fé, só vai viver falando de Deus? Sim, só vamos viver falando de Deus, meus caros. Por quê? Porque somos estrangeiros, em terra alheia, somos peregrinos. Vamos morar na cidade celestial e temos que preparar os nossos filhos para viver neste mundo de trevas. E só se vence o mundo de trevas com fé. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Porque tem tanto filho de crente desviado? Por quê? Porque eles não ensinaram no caminho. Aí diz: não, meu filho vai para a igreja. Igreja é eu e você, as congregações. Mas você tem que ensinar a palavra como Abraão ensinava. E nós vamos ver as características de um filho que é gerado na fé. Ele era submisso. Gênesis 22, Gênesis 22, versículo do 6 ao 9. Um filho que é gerado na fé, ele é submisso a Deus e ele é submisso ao Pai. Se ele é submisso a Deus, obviamente ele é submisso ao Pai. 6 a 9.
E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-a sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram e viram ao lugar que Deus lhe disse será. E ficou Abraão ali, e edificou ali Abraão um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Ele era submisso porque ele era um filho gerado de fé. Ele via que o pai, ele andava em fé, era amigo de Deus, e ele não questionou nenhum momento. E a Bíblia diz aqui que ele, andando com o filho, fizeram o altar juntos, colocaram a lenha no altar e estava ali, amarrou o filho, e o filho não esperneou, porque ele confiava no pai, porque ele sabia que o pai confiava em Deus, e ele sabia que quem confia em Deus tem respostas positivas. Às vezes você diz: onde foi que eu errei com meu filho, com minha filha? Quem anda em fé tem vitória, né? Às vezes leva os filhos para a denominação. Filho de crente não é crente. A salvação é individual, pessoal e intransferível. A experiência tem que ser pessoal, particular com Deus. E aí muitas vezes esse filho se torna um religioso como o pai e a mãe, mas não tem aquela experiência de fé, de intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é gerado de fé, ainda que se desvie, não ficará lá, ele voltará. Ele voltará. E aqui ele era submisso ao pai. Uma das características do filho gerado em fé. Meditava Gênesis 22, como a gente leu, 22, 6 ao 9. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, pôs-lhe sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou a Abraão e Isaque a seu pai e disse: meu pai. E o pai disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo. Ele estava meditando. E a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Né? Eu me lembro que eu recebi minha chamada missionária, fazia 4 anos que estava seguindo a Jesus. E ali eu fui para o seminário, todos os meus filhos foram conosco. Aos 9 anos de idade, todos os meus filhos já tinham lido o Novo Testamento completo. Por quê? Por que eu fiz isso? Para hoje eles estarem firmados como estão. Ensina o teu filho no caminho, que na velhice ele não se desviará. Então, uma das características do filho gerado por fé, ele medita, né? Tudo tem que ensinar ao filho. A devocional, a hora do culto doméstico, a devocional particular dele com Deus. Certo? Se prepara para tudo. Se prepara para ir para a faculdade, se prepara, só não se prepara para ir para Nova Jerusalém. Porque tem que preparar.
como Abraão preparou Isaac, né? Não, mas Abraão era Abraão missionária. Era um homem que andava em fé. Nós também andamos em fé, irmãos. E Abraão tinha defeito como nós temos. A gente viu que ele mentiu. Lembra? Lembra disso? A gente viu que ele ouviu Sara, né? Vamos andando mais. Uma característica do filho que é gerado na fé. Afetivo, Gênesis 24, 67. E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe Sara. Aqui está se falando da união dele com Rebeca. Ele era um senhor cavalheiro, homem de fé, né? Suas falhas, porque tem isso também. Os filhos veem os pais fazendo, por isso que o testemunho vale mais alto, fala mais alto do que 1000 pregações. Quando você não puder mais pregar, dê o seu testemunho com sua vida. E ele mentiu como o seu pai mentiu, ele pecou. Vamos ver em Gênesis 26, 7. Ele viu o pai fazendo e caiu na mesma besteira, porque somos ser humano, infelizmente ele não estava em corpo transformado ainda. E perguntou-lhes varão daquele lugar acerca de sua mulher. Disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, disse ele, me não matasse os varão daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Mas uma situação que ele caiu, como o pai dele caiu, esquecendo da promessa por milésimo de segundo. Enfim, vamos embora. Pacífico, Gênesis 26, 20 a 22. E os pastores de Gera povoaram contra os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também povoaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu, 22, e partiu dali e cavou outro poço e não povoaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Houve ali um conflito de outros pastores daqueles povos, mas Isaac era pacífico, porque o homem de fé, a mulher de fé, ela não vai, nem ele vai trocar desaforos com ninguém. Eles são pacíficos, né? Eles são pacíficos. Vamos ver também outra característica, dedicada à oração. Gênesis 26, 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Por que ele edificou o altar? Ele aprendeu com quem isso? Com o pai. Ele via que o pai edificou vários altares e orava sempre. E ele era dedicado à oração. Era homem de fé. Vamos voltar lá para Hebreus, para a galeria onde a gente começou. Crie seus filhos na fé, irmãos. Crie na fé que vocês não terão dores de cabeça, com certeza. Crie, dê o exemplo aos filhos.
Crie eles na fé, no temor do Senhor. Crie eles sabendo que um dia nós iremos prestar conta. Vamos encerrar com Hebreus 11, 20, onde nós começamos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Por que pela fé? Porque eles também tiveram um problema para ter filhos. E pela fé, tudo de Isaque, tudo de Abraão e tudo desses homens da galeria da fé era pela fé. Irmãos, eu estou trazendo essa advertência com filhos e filhas, porque a situação é muito séria. É muito séria a situação. Então, nós devemos criar os nossos filhos no temor do Senhor, no caminho do Senhor, porque não iremos nos arrepender. Eu poderia contar aqui muitos testemunhos desses trabalhos missionários que eu realizo na favela. Já realizei muito trabalho missionário, evangelismo na capelania funerária, nos cemitérios, nos hospitais. E eu vi muitas mães chorando, mães evangélicas. Já fiz um trabalho numa boate gay e lá tinha muitos homossexuais e lésbicas, tudo saídos da igreja. Significa porque esses filhos, essas filhas deixaram o caminho, porque tinham uma fé rota, uma fé fraca, uma fé abalada. Por quê? Porque não tinha uma fé simples, do tamanho de um grão de mostarda, mas pura, simples e profunda, com conteúdo em Deus. Então, fica aí a dica. Você é tempo ainda de resgatar sua família, porque Deus, ele faz a parte dele, mas nós, amados peregrinos, temos que fazer a nossa parte. Detalhe, lembra quando Noé começou a edificar a arca? Quem construiu aquela arca? Ele e a família. Construa a sua arca hoje. Sua arca é Cristo. Entregue de verdade a sua vida a Jesus. Confie nele e o mais ele fará. Ele vai mudar tudo, a menos que você não queira. Amém? Essa é a nossa caminhada hoje da Galeria da Fé com Isaque. Vamos orar, né? Meu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu te apresento todos os nossos ouvintes, todos os nossos inscritos, todos os que passaram pelo canal, que vão vir, o que vão vir agora ou daqui a um tempo. Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós a andarmos em fé, a criar os filhos em fé, a mostrar aos filhos o caminho da fé, para depois, Senhor, não ter surpresas negativas. Senhor, eu abençoo todos que entraram nesse canal, os inscritos, não inscritos. Eu abençoo com a bênção da restauração, da salvação, da paz. Faz coisa grande na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos peregrinos. Eu estou agradecendo aos novos inscritos, aos que entraram e não se inscreveram. Não tem problema. Nós estamos aqui para divulgar a palavra de Deus. Só a palavra, pela palavra, não tem outro assunto. Então compartilhe, distribui essa semente de fé, porque Deus certamente fará você colher grandes porções sobrenatural na sua vida e na vida dos seus. Amém, amados? Deus abençoe. Um beijo no coração, em Cristo Jesus. Amém.